A música ecoava pela sala de estar, preenchendo o ambiente com uma melodia suave e nostálgica. Quando os primeiros acordes tocaram, lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Yara. Ela percebeu que, apesar de ter se afastado da música por tanto tempo, seu amor pelo piano nunca havia desaparecido. Que som lindo! Uma voz interrompeu seus pensamentos. Yara se virou rapidamente e viu o presidente da empresa, seu chefe, parado na entrada da sala. Desculpe, eu não queria incomodar, disse ela tentando se levantar, mas ele levantou a mão em um gesto de calma. Não se preocupe. Na verdade, estou feliz por ouvir isso. Ele se aproximou lentamente, parando ao lado do piano e olhando para as teclas. Este piano era da minha esposa. Ela nunca conseguiu tocar muito bem, mas sempre dizia que gostaria de ouvir um verdadeiro músico tocar nele. Yara sentiu um aperto no coração ao ouvir a vulnerabilidade na voz dele. Posso chamar um afinador, se você quiser. E se não se importar, eu adoraria tocar de vez em quando. Os olhos do presidente brilharam com um leve sorriso. Isso seria maravilhoso. Obrigado. Naquela noite, os dois permaneceram na sala, iluminados apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas. Yara não percebeu que do andar de cima alguém os observava. No dia seguinte, o afinador chegou e, após horas de trabalho, o piano estava como novo. Yara, nervosa, tocou algumas notas e logo a sala se encheu com uma música que ela não tocava há décadas. A melodia fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Quando terminou, ouviu aplausos vindo de trás dela. Era o presidente, que a elogiou com sinceridade. Você toca maravilhosamente bem. Sua música realmente toca o coração. Yara sentiu seu rosto esquentar com o elogio. Obrigada. Ele hesitou por um momento antes de falar novamente. Yara, eu gostaria de pedir um favor. Você poderia tocar para mim todo sábado à noite? Isso se tornaria meu único momento de alegria. Ela olhou em seus olhos e viu a mesma paixão pela música que ele tinha há 30 anos. Sim, claro. Assim que respondeu, algo mudou no ar. A barreira invisível entre eles parecia ter se afinado um pouco, mas Yara ainda não sabia que esse pequeno compromisso iria desencadear grandes mudanças. Enquanto isso, do lado de fora da sala, uma sombra observava atentamente. Era a filha do presidente, Letícia, que observava a cena com um olhar cauteloso, misturado com outra emoção que ela não conseguia identificar. Uma tempestade silenciosa se aproximava. As semanas passaram, e toda noite de sábado, Yara tocava para o presidente, que sempre se sentava em uma cadeira no fundo da sala, de olhos fechados, ouvindo cada nota. Após cada apresentação, ele aplaudia suavemente e agradecia antes de sair. Esses momentos se tornaram preciosos para ambos. Mas um dia, tudo começou a mudar. Em uma manhã de sábado, durante o café da manhã, o presidente hesitou antes de falar. Yara, eu gostaria de pedir sua ajuda com algo. Claro, o que você precisa? Estou pensando em organizar o quarto da minha esposa. Faz 20 anos que está do mesmo jeito. As palavras dele fizeram o coração de Yara parar. Ele olhou para a xícara de café, e a tristeza em sua voz era palpável. Se você puder me ajudar, eu ficaria grato. Yara ficou um pouco surpresa, mas concordou. Sim, claro. Naquela tarde, os dois se dirigiram ao quarto, e o presidente, com as mãos trêmulas, abriu a porta. O quarto parecia estar congelado no tempo. Roupas elegantes estavam penduradas no armário, e frascos de perfume e acessórios ainda estavam sobre a penteadeira, intactos. Eu vou organizar os documentos. Você pode cuidar do resto, disse ele, saindo do quarto. O olhar dele era de profunda solidão. Yara começou a arrumar as coisas, retirando as roupas uma a uma e colocando-as em caixas. Ao abrir uma gaveta, encontrou uma pilha de partituras. Seu coração disparou ao reconhecer uma delas, Sonho de uma Noite de Verão. A capa tinha uma dedicatória escrita à mão. A música é a voz do seu coração. Sempre ouça essa voz. Era sua própria caligrafia, uma partitura que ela havia dado a ele 30 anos atrás. Confusa, Yara começou a folhear as páginas e encontrou anotações em lápis, todas escritas por ela. As instruções eram suas, mas havia uma última página com uma letra diferente. Era a letra de um aluno, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto.
Ele havia guardado essa partitura por todos esses anos. A noite chegou e enquanto Yara se preparava para dormir, ela olhou pela janela e viu a luz do quarto do presidente acesa. Algo a puxou para fora. O ar estava calmo, e ela se aproximou da casa, olhando pela janela. A luz iluminava a silhueta do presidente, e ao seu lado, parecia haver outra sombra. Ela piscou, tentando entender o que via. Era como se alguém estivesse ali com ele. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sempre pensou em mim, pensou confusa. Na manhã seguinte, o presidente não mencionou nada sobre a partitura. Yara também não teve coragem de perguntar, mas ao olhar em seus olhos, percebeu que havia algo diferente. Havia um brilho que a fazia sentir que ele a via de uma maneira nova. Você percebeu algo sobre a partitura? Ele perguntou antes de sair para uma reunião. Sim, eu percebi que você a guardou. Ela sempre foi importante para mim, porque você me ensinou a amar a música. Ele sorriu antes de entrar no carro. Yara ficou parada, o vento soprando suavemente ao seu redor. Ela não sabia que esse momento marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. Na sexta-feira seguinte, uma nova surpresa chegou. Um carro esportivo branco parou em frente à casa. Dele saiu uma mulher elegante, vestindo um terno preto e grandes óculos escuros. Era Letícia, a filha do presidente. Pai, quanto tempo! Eu não esperava te ver aqui este fim de semana. A voz dela era clara e cheia de energia. Yara observou a cena, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. O que isso significaria para o futuro dela e do presidente? Yara sentiu um frio na espinha ao perceber a presença de Letícia, a filha do presidente, que entrará na casa com um ar de autoridade. A jovem estava vestida com um terno preto impecável e grandes óculos escuros, que só aumentavam seu ar de mistério. A voz dela era clara e cheia de energia, mas Yara não pôde deixar de notar a frieza em seu olhar. Você é a nova governanta, não é? Letícia perguntou, tirando os óculos e fixando os olhos em Yara. Havia um brilho de curiosidade, mas também uma pitada de desconfiança. Sim, sou eu, respondeu Yara, tentando manter a compostura. Meu pai me falou sobre você. Ele disse que você toca piano, Letícia continuou, encostando-se no balcão da cozinha com os braços cruzados. Como você conseguiu esse emprego aqui? Yara hesitou por um momento, sentindo que a pergunta carregava um peso maior do que o simples interesse. Foi através de uma agência de emprego, disse, tentando soar casual. Letícia soltou uma risada fria. Ah, então meu pai não foi atrás de alguém que toca piano só por acaso. Ele sempre foi um homem solitário. Quando alguém é gentil com ele, ele acaba se abrindo rapidamente. As palavras de Letícia cortaram Yara como uma lâmina, fazendo-a sentir-se como se estivesse sendo avaliada. Mas lembre-se, você é apenas a governanta, Letícia acrescentou, antes de sair da cozinha, deixando Yara sozinha com seus pensamentos. Ela olhou para os vegetais picados na tábua, sentindo a pressão da situação. Sou apenas a governanta, repetiu para si mesma, como um mantra. Naquela noite, Yara se sentou ao piano na sala de estar, como fazia todas as noites. Mas desta vez, Letícia estava ali, sentada no sofá, observando-a. Yara sentiu um frio na barriga enquanto começava a tocar uma noturna. Seus dedos estavam mais rígidos do que o normal, e a música parecia ecoar em um espaço carregado de tensão. Quando terminou, o presidente aplaudiu suavemente. Maravilhoso, Yara. Obrigado, ele disse, com um sorriso que iluminou seu rosto. Mas Letícia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em Yara, como se estivesse tentando decifrar algo. Posso te perguntar uma coisa? Letícia interrompeu, quando Yara se preparava para sair. Você foi professora de música, não foi? O coração de Yara disparou. Sim, eu fui, respondeu, um pouco hesitante. Eu descobri que você ensinou meu pai há 30 anos, Letícia disse, sua voz agora mais intensa. Ele nunca mencionou isso. O presidente ficou pálido, e Yara percebeu que a revelação havia causado um impacto. Letícia, eu não sabia, ele disse rapidamente, tentando acalmar a situação. Yara não fez nada de errado. Mas você sabia, não é? Letícia insistiu, olhando para Yara com uma expressão de acusação. Você sabia quem ele era quando veio trabalhar aqui? Não, eu não sabia, Yara respondeu, sua voz tremendo. Eu só soube quando ouvi o nome dele pela primeira vez.
A tensão na sala aumentou e Letícia, percebendo a gravidade da situação, mordeu os lábios e saiu, deixando um silêncio pesado no ar. O presidente olhou para Yara, seus olhos cheios de preocupação. Desculpe, Yara. Letícia se preocupa comigo de uma maneira que às vezes é difícil de entender, ele disse, quebrando o silêncio. Ela não quer que ninguém se aproxime de mim, especialmente mulheres. Yara sentiu seu coração apertar. Eu entendo, respondeu, mas a verdade era que ela não sabia o que fazer. Se isso está causando problemas, talvez eu deva ir embora. Não, por favor, ele implorou, sua voz carregada de emoção. Você não é um incômodo. Sua presença me faz sentir vivo novamente. As palavras dele a atingiram como um raio. Yara percebeu que, apesar de todas as barreiras, havia algo entre eles que não poderia ser ignorado. Mas, ao mesmo tempo, a realidade de suas posições sociais e a presença de Letícia criavam um abismo entre eles. Naquela noite, Yara não conseguiu dormir. As palavras do presidente ecoavam em sua mente, e a luz do quarto dele ainda estava acesa, iluminando a escuridão da casa. Ela sabia que algo estava mudando, mas o que isso significava para o futuro deles? Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Letícia parecia estar sempre por perto, observando cada movimento de Yara. Durante o café da manhã, os olhares entre Yara e o presidente eram rápidos e furtivos, mas Letícia estava sempre atenta, como uma águia pronta para atacar. Certa manhã, Yara foi até o escritório do presidente entregar alguns documentos. Ao bater na porta, ouviu a voz dele. Entre. Quando entrou, encontrou o presidente olhando pela janela, perdido em pensamentos. Bom dia, presidente. Aqui estão os documentos para a reunião de amanhã. Obrigado, Yara. Pode deixar ali, ele disse, sem se virar. Mas em seguida virou-se lentamente e a olhou nos olhos. Yara, você não precisa se preocupar com Letícia. Ela só está preocupada comigo. Eu entendo, mas não posso ignorar o que ela sente, Yara respondeu, sua voz firme. Ela tem razão em se preocupar. Eu estou muito perto de você. Você está perto de mim porque eu quero que você esteja, ele disse, sua voz carregada de emoção. Não deixe que isso a impeça de estar aqui. Nesse momento, Letícia entrou abruptamente, interrompendo a conversa. Pai, precisamos conversar. Ela olhou para Yara com desdém. Yara, você pode se retirar. Yara hesitou, mas o olhar do presidente a encorajou. Ele apenas assentiu. Yara saiu da sala, sentindo o peso da situação. No corredor, seu coração estava acelerado. Aquela mulher, pensou, ela me vê apenas como uma intrusa. Naquela noite, Yara decidiu que era hora de partir. Começou a arrumar suas coisas, sentindo que não poderia mais ficar ali. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela pensava em tudo o que havia acontecido. Mas, enquanto empacotava suas coisas, ouviu uma batida na porta. Yara, você está aí? A voz do presidente a fez parar. Ela rapidamente enxugou as lágrimas e abriu a porta. Presidente, disse ela, tentando esconder sua tristeza. Ele entrou e olhou ao redor, percebendo as malas. O que você está fazendo? Eu estou indo embora, Yara respondeu, sua voz falhando. Acho que isso é o melhor para todos nós. Não, você não pode fazer isso, ele disse, sua voz cheia de desespero. Você não é um incômodo. Sua presença é importante para mim. Mas Letícia não vai parar de me ver como uma ameaça, Yara argumentou, sentindo-se dividida. Ela não entende o que está acontecendo entre nós, ele disse, se aproximando. E eu não quero que você vá. Eu preciso de você aqui. As palavras dele a tocaram profundamente. Mas e se eu causar mais problemas para você e sua família? Você não está causando problemas. Você está trazendo luz para a minha vida, ele respondeu, segurando suas mãos. Por favor, não vá. Yara sentiu seu coração acelerar. Eu não sei se isso é certo, disse ela hesitante. Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero você ao meu lado, ele afirmou, seus olhos fixos nos dela. Vamos enfrentar isso juntos. Naquela noite, Yara decidiu ficar. O que quer que acontecesse, ela estava disposta a enfrentar os desafios ao lado do presidente. O amor que crescia entre eles era mais forte do que qualquer obstáculo que pudessem encontrar. Yara estava em um momento de profunda reflexão, sentindo o peso das decisões que havia tomado. Enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto,
Ela se preparava para deixar tudo para trás. O som de uma batida na porta a fez parar. Oi, Yara, você está aí? A voz de Eduardo, o presidente, ecoou pelo corredor. Ela rapidamente enxugou as lágrimas e abriu a porta. Presidente, disse ela, tentando esconder a tristeza que a consumia. Ele entrou no quarto e seu olhar se fixou nas malas empilhadas. O que você está fazendo? Eu estou indo embora, Yara respondeu, a voz falhando. Acho que isso é o melhor para todos nós. Não, você não pode fazer isso, ele disse, a urgência na sua voz era palpável. Você não é um incômodo. Sua presença é importante para mim. Mas a Letícia não vai parar de me ver como uma ameaça, Yara argumentou, sentindo-se dividida entre o amor e a responsabilidade. Ela não entende o que está acontecendo entre nós, Eduardo afirmou, dando um passo à frente. E eu não quero que você vá. Eu preciso de você aqui. As palavras dele tocaram Yara de uma forma que ela não esperava. Mas e se isso acabar mal? E se a Letícia não aceitar? Eu não sei, mas estou disposto a tentar, Eduardo respondeu, segurando as mãos dela. Por favor, não vá. O coração de Yara acelerou. Eu não sei se isso é certo, disse ela hesitante. Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero você ao meu lado, Eduardo afirmou, seus olhos fixos nos dela. Vamos enfrentar isso juntos. Naquela noite, Yara decidiu ficar. O que quer que acontecesse, ela estava disposta a enfrentar os desafios ao lado de Eduardo. O amor que crescia entre eles era mais forte do que qualquer obstáculo que pudessem encontrar. Nos dias seguintes, a tensão pairava no ar. Yara se sentia como se estivesse em um campo de batalha emocional. Ela sabia que Letícia, a esposa de Eduardo, não aceitava bem a presença dela. As conversas entre os dois eram repletas de olhares significativos e silêncios carregados, enquanto a realidade da situação se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Uma noite, enquanto estavam sozinhos na sala, Eduardo quebrou o silêncio. Yara, precisamos conversar sobre a Letícia. Eu sei, ela respondeu, olhando para o chão. Ela não vai aceitar isso facilmente. Eu não quero que você se sinta insegura, ele disse, aproximando-se. Você é importante para mim, e eu quero que você saiba disso. Mas e se ela descobrir? E se tudo isso acabar mal? Yara questionou, a preocupação evidente em sua voz. Eu vou lidar com isso. O que importa é que nós estamos juntos agora, Eduardo afirmou, sua mão acariciando o braço dela de forma reconfortante. A tensão aumentou quando Letícia apareceu inesperadamente em casa. Yara estava na cozinha, preparando um lanche quando ouviu a porta se abrir. O coração dela disparou. Eduardo, você está aqui? Letícia chamou, sua voz cortante. Estou na cozinha, querida, Eduardo respondeu, tentando soar casual. Yara respirou fundo, tentando se esconder atrás da bancada. Letícia entrou e o clima ficou pesado. O que você está fazendo aqui, Yara? A pergunta de Letícia foi direta, e Yara sentiu um frio na espinha. Eu só estou ajudando o presidente com algumas coisas, Yara disse, tentando manter a calma. Ajuda, é? Parece mais que você está se intrometendo, Letícia disparou. O olhar dela era como uma lâmina afiada. Eduardo interveio. Letícia, por favor, não faça isso. Yara é minha amiga e precisa estar aqui. Amiga? É assim que você chama isso? Letícia questionou, a raiva transparecendo em sua voz. Você não vê que isso é um problema? Yara sentiu a pressão aumentar, mas Eduardo se manteve firme. Eu não posso deixar Yara ir embora. Ela é importante para mim. Letícia olhou para Eduardo, a expressão dela mudando de raiva para confusão. Você realmente está falando sério? Sim, eu estou, ele respondeu. A determinação em sua voz era clara. Yara observou a cena, seu coração batendo forte. A tensão entre os três era palpável, mas Eduardo estava decidido a enfrentar a situação. Após a saída de Letícia, a atmosfera na casa ficou pesada. Yara e Eduardo se sentaram em silêncio, ambos processando o que havia acontecido. Eu não sei como vamos resolver isso, Yara disse, quebrando o silêncio. Vamos encontrar uma maneira, Eduardo respondeu, olhando nos olhos dela. Eu não vou deixar você ir. Os dias se passaram, e a pressão aumentava. Yara se sentia cada vez mais dividida entre o amor que sentia por Eduardo e a culpa que a consumia por estar no meio de um casamento em crise.
Uma noite, enquanto estavam juntos, Eduardo a puxou para mais perto. Yara, eu quero que você saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, sentindo uma onda de emoções. E se isso acabar mal? E se a Letícia não aceitar? Eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero enfrentar isso ao seu lado, ele disse, sua voz suave e cheia de sinceridade. Yara sorriu, sentindo-se um pouco mais segura. Eu também quero isso. Mas a realidade ainda pairava sobre eles, e Yara sabia que a tempestade estava apenas começando. Uma semana depois, Yara decidiu que precisava enfrentar Letícia. Ela não poderia viver sob a sombra do medo e da incerteza. Com o coração acelerado, ela se preparou para a conversa que poderia mudar tudo. Quando chegou à casa de Eduardo, encontrou Letícia na sala. O clima estava tenso, mas Yara respirou fundo e se aproximou. Precisamos conversar. Letícia a olhou com desdém. Sobre o que? Você realmente acha que tem algo a dizer que eu não saiba? Eu só quero que você entenda que eu não estou aqui para causar problemas. Eu me importo com o Eduardo, Yara disse, tentando manter a calma. E você acha que isso é suficiente? Você está destruindo a nossa família, Letícia respondeu, a raiva evidente em sua voz. Não é isso que eu quero. Eu só quero que ele seja feliz, Yara afirmou, sentindo a pressão aumentar. E você acha que isso vai acontecer às custas do meu casamento? Letícia questionou, a voz tremendo de emoção. Eu não quero que você sofra, mas não posso simplesmente sair da vida dele, Yara disse, a sinceridade em seu tom. A conversa se intensificou, e Yara percebeu que a situação estava se tornando insustentável. Mas naquele momento, ela decidiu que não recuaria. Eu não sou a vilã dessa história. Eu só quero que o Eduardo e eu tenhamos uma chance, Yara disse, firme em sua decisão. Letícia a encarou, a raiva dando lugar a uma tristeza profunda. Você realmente acha que isso vai acabar bem? Eu não sei, mas estou disposta a tentar, Yara respondeu, a determinação em sua voz. A tensão no ar era palpável, mas Yara sabia que havia dado um passo importante. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, ao lado de Eduardo. Naquela noite, quando Eduardo chegou em casa, Yara o esperava. Eu conversei com a Letícia, disse ela, o coração acelerado. E como foi? Eduardo perguntou, preocupado. Difícil, mas eu não me arrependo. Eu preciso que você saiba que estou aqui por você, não importa o que aconteça, Yara respondeu, olhando nos olhos dele. Eduardo a puxou para perto, e Yara sentiu a segurança em seu abraço. Eu também estou aqui por você. O amor entre eles era forte, mas a batalha estava apenas começando. Naquela noite, enquanto a chuva caía suavemente do lado de fora, Yara e Eduardo se sentaram juntos no sofá da sala, iluminados apenas pela luz suave de algumas velas. O clima era tenso, mas havia uma expectativa no ar. Yara havia tomado uma decisão difícil e sabia que precisava compartilhar isso com Eduardo. Eu conversei com a Letícia, disse Yara, olhando nos olhos dele. Ela não está feliz com a situação. Eduardo franziu a testa, preocupado. E o que ela disse? Ela acha que estou destruindo a nossa família, Yara respondeu, a voz tremendo um pouco. Mas eu não posso simplesmente sair da vida dela, Eduardo. Eu só quero que você seja feliz. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu não quero que você sofra por causa disso. É complicado. Eu sei, mas eu não posso mais esconder o que sinto. Eu quero estar com você, Yara disse, a determinação em sua voz crescendo. Eu não sou a vilã dessa história. Eu só quero uma chance. Eduardo a olhou por um momento, e Yara sentiu seu coração acelerar. Ele parecia dividido, mas havia algo em seu olhar que a fazia acreditar que ele também queria seguir em frente. E se isso acabar mal? Ele perguntou, a preocupação evidente. Eu não sei, mas estou disposta a tentar, Yara respondeu, a sinceridade em suas palavras. A tensão no ar era palpável, mas Yara sabia que havia dado um passo importante. Naquela noite, enquanto as gotas de chuva continuavam a cair, eles se abraçaram, e Yara sentiu a segurança que emanava dele. Eu também estou aqui por você, Eduardo sussurrou, e Yara sorriu, sentindo que apesar das dificuldades, eles estavam juntos nessa jornada. Nos dias que se seguiram, a situação entre Yara e Letícia continuou tensa. Letícia estava determinada a proteger sua família,
e Yara se sentia cada vez mais pressionada. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera, Yara refletiu sobre sua vida e suas escolhas. O sol brilhava e a beleza do lugar a inspirava. Ela sabia que precisava ser forte. Oi, Yara, chamou uma voz familiar. Era sua amiga Camila, que se aproximou com um sorriso. Como você está? Estou tentando lidar com algumas coisas, Yara respondeu, forçando um sorriso. E você? Ah, você sabe como é. Sempre correndo. Mas me conta, o que está pegando? Camila perguntou, sentando-se ao lado dela em um banco. Yara hesitou, mas decidiu abrir seu coração. Estou em um triângulo amoroso, e isso está me consumindo. Camila a olhou com surpresa. Sério? E quem são os envolvidos? Eduardo e Letícia, Yara explicou, sentindo o peso da situação. É complicado, e eu não quero machucar ninguém, mas não posso ignorar o que sinto. Você precisa ser honesta com seus sentimentos, Yara. Não é justo para você nem para eles, Camila aconselhou com um olhar sério. Você merece ser feliz. As palavras de Camila ressoaram em sua mente. Yara sabia que precisava tomar uma decisão e que essa decisão afetaria não apenas ela, mas todos ao seu redor. Naquela noite, enquanto se preparava para encontrar Eduardo novamente, ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Quando se encontraram, a atmosfera estava carregada de emoção. Precisamos conversar, Yara disse, olhando nos olhos dele. Sobre nós. Eduardo assentiu, e eles se sentaram em um café aconchegante na Vila Madalena. O lugar estava cheio de vida, com música ao fundo e risadas ecoando. Mas para Yara, tudo parecia distante. Eu não quero que você se sinta preso entre mim e a Letícia, ela começou, a voz firme. Eu quero que você tome a decisão que for melhor para você. Eu não quero te perder, Yara, Eduardo respondeu, a sinceridade em seu olhar. Mas eu também não quero machucar a Letícia. Eu entendo, mas precisamos ser honestos sobre o que queremos. Eu não posso continuar assim, Yara disse, a determinação crescendo dentro dela. Eduardo a olhou por um momento, e Yara viu a luta em seu olhar. Eu preciso de tempo para pensar, ele finalmente disse. Mas eu quero que você saiba que você é importante para mim. Eu também me importo com você, Eduardo. E quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique que não possamos ficar juntos, Yara respondeu, sentindo uma dor no peito, mas também uma sensação de liberdade. Os dias se passaram, e Yara se dedicou a si mesma. Ela começou a tocar piano novamente, algo que havia deixado de lado. A música se tornou sua terapia, e cada nota que tocava a ajudava a processar suas emoções. Ela sabia que a vida era cheia de incertezas, mas estava determinada a encontrar seu caminho. Finalmente, em uma tarde ensolarada, Eduardo a procurou. Eles se encontraram em um café, e a tensão estava no ar. Eu pensei muito sobre tudo, ele começou, a voz baixa. E eu quero tentar com você. Yara sentiu seu coração acelerar. Você tem certeza? Sim. Eu não posso mais ignorar o que sinto, Eduardo respondeu, a sinceridade em seu olhar. Quero que a gente tenha uma chance. A alegria inundou o coração de Yara, mas ela também sabia que o caminho à frente não seria fácil. Vamos enfrentar isso juntos, ela disse, segurando a mão dele. Estamos prontos para o que vier. E assim, com um novo começo à frente, Yara e Eduardo se lançaram em uma nova fase de suas vidas, determinados a construir um futuro juntos. Apesar dos desafios que poderiam surgir, o amor deles era forte, e juntos, estavam